que a igreja tem enfrentado nos últimos anos é a questão de saber definir os limites geográficos, culturais, entre cultura e espiritualidade. Eu explico. Na minha época de jovem, ainda de criança, enfrentávamos o problema do rádio. O rádio era proibido. As igrejas não podiam, os crentes não podiam ouvir rádio. Aí, o primeiro sujeito que teve programa de rádio em rede nacional foi Manuel de Mello, que usou a emissora de rádio que os crentes não podiam ouvir para pregar o Evangelho e fundar a igreja, o Brasil para Cristo. Depois nós começamos a enfrentar o problema da televisão, ainda naquela época do branco e preto, em que os comerciais eram feitos ao vivo e as igrejas eram proibidas. Aquilo ali vinha do inferno. Os pastores pregaram, isso aí vinha do inferno. Mas não sabiam orientar os cristãos como ver a televisão e ao mesmo tempo manter sua espiritualidade. E aí eu me recordo que havia muitas igrejas que os pastores guardavam as suas televisões dentro dos guarda-roupas. Não só eles, mas descobriram depois que os crentes também mantinham as suas televisões dentro dos guarda-roupas. E aí abriu a porta do guarda-roupa no quarto e assistiu o programa que queriam. Quer dizer, a igreja nunca soube se definir nessa pontualidade. Se definir e dizer assim, isso aqui é cultura, isso aqui é espiritualidade. Até que ponto essa cultura vai afetar a minha espiritualidade? O problema da igreja é que ela se deixa afetar pela cultura e não mantém a sua espiritualidade. Ora, a espiritualidade está acima da cultura. Tem certas coisas culturais que vão ocorrendo com a mudança dos tempos. No tempo de jovem a gente usava aquela calça boca de sino que tapava todo o sapato. Aquilo era moda. Depois desapareceu. As mulheres usavam um coque com um bombril dentro do cabelo para aparecer aquele coque bem grande. Essas questões culturais, essas coisas passam. Como o apóstolo João mesmo disse, né? O mundo passa e também as suas ambições, suas concupiscências. Essas coisas vão passando. E a igreja tem que saber que espiritualidade é uma coisa. Agora, hoje se converte na igreja os jovens com as orelhas dilatadas, com aquelas argolas enormes dentro da orelha, e se convertem todos tatuados. E o que fazer com eles? Não pode dirigir o louvor porque tem a orelha aberta. Não pode dirigir o louvor porque tem os braços tatuados. Mas o que fazer? Essa gente se converte. Então o pessoal não sabe definir essa questão da tatuagem e essa questão da cultura. A cultura da tatuagem é uma cultura recente, que assim como veio, vai desaparecer. Dentro de algum tempo vai ser feio tatuar o corpo. Hoje é bonito. Hoje os jogadores e artistas têm os braços todos pretos, tatuados, coloridos. Isso passa. Mas o que não deve passar é a questão da espiritualidade. E o que você tem que fazer na sua vida é saber manter a sua espiritualidade. Quanto tempo você gasta todos os dias nas redes sociais, examinando os seus amigos em todos os tipos de redes sociais disponíveis, sem contar no e-mail, sem contar em pesquisas na internet? Mas quanto tempo você gasta? E aí sim a espiritualidade é deixada de lado. Então nós precisamos aprender a conviver no mundo em que o fluxo cultural é muito grande e muito intenso, e ele vai abafando a nossa espiritualidade. Ao inverso, nós devemos viver no meio dessa cultura toda, mas nunca abandonar a espiritualidade que a palavra de Deus nos traz. Nunca abandonar a oração, nunca abandonar a comunhão com Deus. Mas parece-me que as pessoas têm medo da cultura. Gente, a cultura muda. Salomão errou, Salomão pecou, e era um cara espiritual. Deus falou com ele. Deus lhe prometeu coisas grandiosas. No entanto, se deixou envolver pela cultura da época. E acabou sendo um rei desprezado por Deus nos últimos anos. E assim acontece com muitos personagens e reis da Bíblia, que começaram bem e terminaram mal. E assim acontece com muitos pastores hoje,
que condenavam a cultura da época e hoje se deixaram levar pela cultura do mundo e caíram, muitos em adultério, muitos em pecado, muitos roubando da igreja. Então pense nisso e vamos trabalhar esse assunto em alguns dos próximos temas.